Vamos lá. Então, para a gente poder falar sobre os 7 pecados do fechamento de venda, ajuda aí, Ana. Qual que é o pecado número 1? Pecado número 1, não saber quem é seu cliente ideal. Mas assim, se a gente está falando de fechamento de venda, por que não saber quem é o seu cliente ideal é um pecado de fechamento de venda? Que teoricamente, fechamento, o cliente já entrou pela porta, ele já foi abordado pela gente, já apresentamos o produto. Por que não saber quem é o cliente ideal é um pecado de fechamento de venda? Porque se o nosso cliente não ideal entra pela porta, isso dificulta o fechamento. Se o cliente que não é o cliente ideal toma nosso tempo de atendimento, e isso dificulta o nosso fechamento. Então, no que diz respeito a um comércio, a um varejo, por exemplo, a propaganda, o marketing, o anúncio não está no controle de vocês. E outra, uma vez que a porta está aberta, qualquer um pode entrar. Mas é importante que rapidamente a gente identifique se esse cliente que entrou pela porta é um cliente ideal para aquilo que nós vendemos. Não que ele não vai receber a nossa atenção, mas porque nós direcionamos a qualificação desse cliente muito rápido para descobrir, invisto muito tempo ou não. Ou ele vai tomar minha motivação e o meu tempo ou não. Então é importante muito rápido qualificar o quanto esse cliente combina com o perfil ideal de cliente que a gente quer atender. Agora, além disso, uma vez que ele entrou pela porta, vocês concordam que tem produtos que têm um perfil ideal de cliente. Tem outros produtos que têm outro perfil ideal de cliente. Então, vou pegar aquele sofá de couro, por exemplo. Existe um cliente ideal para aquele produto, que não é o mesmo cliente ideal para o sofazinho que está de frente com ele. Além disso, o cliente à pronta entrega, existe um perfil ideal para esse cliente. O cliente que vai esperar entregar, existe um perfil ideal para esse cliente. Então, a gente volta sempre naquele quesito. Uma vez que o cliente entrou e eu identifiquei a necessidade que ele tem, até mesmo antes de fazer o tour com ele, antes de recomendar o produto, antes de oferecer a cadeira, o sofá, a mesa, eu tenho que entender qual é o perfil de cliente que ele é, para eu saber qual cliente ideal que ele é. Ele é um cliente ideal para que tipo de produto, para esperar ou para pronta entrega, para que tipo de tecido, para que tipo de investimento, para que tipo de design, para que tipo de fabricante, qual é o perfil ideal desse cliente. Então, isso aqui é o primeiro pecado do fechamento, porque se o cliente não ideal entra pela loja, e não que ele não é o ideal para comprar aqui, mas o cliente não ideal para o produto que eu vou oferecer para ele ou para a condição que eu vou oferecer, isso vai tomar muito do meu tempo no fechamento, vai atrapalhar muito o meu fechamento. E eu não vou conseguir fechar talvez com tanta facilidade, ou talvez nem consiga fechar quando chegar lá na frente. Então, aí é uma coisa interessante, ó, eu quero um guarda-roupa de no máximo R$800. Olha, o nosso perfil de produto não atende à necessidade dessa cliente. Ela não vai encontrar um guarda-roupa de R$800 aqui. Mas a pergunta é, como que ela pretende pagar esse guarda-roupa de R$800? Tá, vamos supor que ela fosse pagar em 4 vezes R$200, certo? Eu posso oferecer um guarda-roupa que tem uma parcela mensal de 200. Porque quem paga 4 parcelas de 200, paga 6. Pagar 2 parcelas a mais de 200 não é o problema. Se a parcela encaixa no mês, talvez ela possa comprar um móvel de melhor qualidade, que ela vai ter menos trabalho, com menos chances de troca, com maior durabilidade. A pergunta é, por que ela está procurando um guarda-roupa de R$800? O que ela está usando como referência? Dependendo de como for, a gente consegue transformar ela numa cliente ideal para a loja, porque eu descobri que ela é uma cliente ideal para parcelar. Pô, tem uma condição comercial aqui de 24 vezes no carnê. Então, será que ela não é uma cliente ideal para essa condição? E ela pode comprar um produto melhor, e uma vez que eu encaixo a parcela no mês dela, entendeu? Vamos lá, Ana. Segundo pecado do fechamento de venda. Não saber a hora de fechar. Ou seja, é perder uma coisa que a gente chama em vendas de timing. O que é timing? É o tempo certo, sabe? É como assim, ó. Imagina que quando o cliente entrou pela loja, começou a correr não um cronômetro, mas uma contagem regressiva. A gente falou sobre isso, quer ver, ó? Tem até um gráfico sobre isso aqui, ó. Lembra? Uma vez que o cliente entra pela loja, o tempo começa a correr até que ele chegue no ápice do desejo de comprar.
Se eu perder esse timing do fechamento, a tendência é a chance dele comprar ir diminuindo, ok? Então, não me ajuda, é um pecado que eu cometo não ficar atento a esses sinais de compra. Quem que me diz qual é o momento certo de fechar? São os sinais de compra que o cliente dá. Ele pode dar esse sinal, pular para esse sinal, pular para esse sinal, ele está pronto para fechar. É basicamente aquilo que você fez com aquela tua cliente. Olha, uma vez que você gostou disso, gostou daquilo, cara, o próximo passo é formalizar a compra. Tá na cara que ela está desejando comprar. Eu não posso depender do cliente falar para mim: estou pronto para comprar, pode fechar a venda. Eu tenho que estar atento com a hora certa de fazer o fechamento. E nada melhor do que os sinais de compra para me dar esse norte. Ou seja, se ele está acenando com a cabeça, se ele está tocando o produto, se ele está falando dele possessivamente, se ele está fazendo perguntas específicas sobre o produto, se ele está fazendo perguntas de negociação, prazo, entrega, condição de pagamento, se ele está fazendo perguntas de minimização de risco, garantia, assistência, troca, algum item específico do produto, caso dê problema. Então, não saber a hora de fechar é um pecado do fechamento. Eu tenho que ficar atento porque é meu controle. Eu não posso depender do cliente falar que quer fechar, ele vai me dar os sinais e, para bom entendedor, um pingo é letra. Se ele me deu os sinais, eu percebi que ele está pronto para fechar, eu tenho que chamar o fechamento da venda. Isso aqui não é negociação, negociação vem antes. Aqui é fechamento de venda, é assinar a linha pontilhada.